Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Viva Vidas Vivas para mais um quadro do Terapia em Grupo, ainda nas comemorações do Dia das Mães, do mês das mães, que nós estamos no mês de maio e é o último final de semana, o último domingo, que nós vamos trazer a temática de maternidade e maternagem. Para quem não me conhece, eu sou a Rosângela Corrêa, psicoterapeuta na linha junguiana, e tenho essa proposta de semanalmente trazer esse quadro chamado Terapia em Grupo, que é justamente para oferecer a oportunidade das pessoas virem trocar informações, tanto nos comentários, quando acontecer ao vivo, para as pessoas que quiserem entrar, conversar com a gente sobre as próprias demandas, as próprias questões, as próprias histórias de vida. Mas para dar um início, nessa primeira, nesse como um fio condutor, que é como eu gosto de chamar, a gente sempre traz um mito, a história de um mito, um conto. Como eu já mencionei, a gente ainda não trouxe filmes, mas certamente em algum momento vamos trazer alguma história de algum filme e fazer uma análise, sempre do ponto de vista da psicologia junguiana, e vez por outra fazer uma outra ampliação para poder enriquecer, e trazer oportunidades de outras perspectivas. Quem se sentir tocado, motivado, disponível e disposto a vir trocar alguma informação aqui, fiquem muito à vontade para deixar nos comentários, tanto do YouTube quanto aqui do Instagram, porque eu tento fazer essa publicação nessas duas mídias sociais. Lembrando que no Instagram eu utilizo um celular mais antigo e a imagem não é tão boa, ela hoje está mais clara, inclusive ela está até ofuscando, tem hora que ela dá uma escurecida, e no YouTube a imagem é melhor, a qualidade da câmera é melhor, e eu ainda faço umas ediçõezinhas, tirando alguns hiatos de comunicação aqui, uma outra checagem que eu faço nos temas que eu estou trazendo para a gente debater. Então tem lá uma outra ediçãozinha, muito pouca, nada muito grave, nada muito exagerado também, nada muito elaborado, mas fica disponível no YouTube para quem estiver assistindo aqui pelo Instagram. Então fica o convite para também ir ver lá, e é muito melhor, muito mais fácil de encontrar, inclusive porque tem a playlist, tem tudo organizadinho lá para poder facilitar mesmo o encontro dessas informações. Como eu mencionei, esse é o mês de maio, nós ainda estamos, fizemos uma proposta de trazer temas e temáticas com histórias de mitologias em torno das questões da maternidade, da maternagem. No primeiro final de semana lá, nós falamos sobre a mitologia dos povos originários, trouxemos a deusa Seuci, com a relação que ela tinha lá com o seu filho Jurupari. Para quem ainda não viu, tá aí no canal do YouTube, tem aqui também no Instagram, só procurar, dá uma olhadinha aí. No final de semana seguinte, no segundo final de semana, nós trabalhamos a mitologia de matriz africana, trouxemos dos povos de Yorubá, e aí falamos da Oxum, da Nanã, da Iemanjá. Principalmente eu ia falar da Iemanjá, mas eu acabei falando e abordando também as outras duas deusas, que é Oxum e Nanã. E também fiz um paralelo com a relação que existe entre a Nanã e Iemanjá e Omulu, que é um filho que é adotado por Iemanjá. Então, tá bem legal, tá bacana, dá uma olhada lá para vocês se inteirarem. No fim de semana passado, nós falamos da Deméter, a relação que ela representa da mitologia grega, que ela é o arquétipo representativo dessa questão da mãe, Ela é uma deusa muito poderosa, dá uma olhada que está bem rico, ficou grande e tal, mas está bem, bem, bem bacana. E aí tem toda a dinâmica em torno de Deméter, em busca da filha, que a princípio ela é Core, depois ela se transforma em Perséfone. E também eu falo sobre uma outra deusa menos conhecida, chamada Tétis, que acaba adotando, em determinado momento da história, ela acaba adotando o deus Hefesto, que cai lá, é jogado do Olimpo, enfim, tem algumas versões, mas ela acaba exercendo a maternagem, a adoção
desse Deus também muito poderoso, e tem todo um processo transformador, bem bacana também. E hoje, para encerrar essas comemorações, essas conversas em torno do mês da mãe, falando sobre maternagem e maternidade, eu resolvi trazer um conto pequenininho, que na verdade pode ser encarado como uma história ou um registro bíblico, que é a história do rei Salomão e as duas mães que reivindicam o filho, né, que ela leva lá para ele. Então vou contar aqui rapidinho, porque é bem rapidinho mesmo, e vou fazer os paralelos como provocação, né? Quem já tem acompanhado, eu gosto de fazer algumas provocações e de reflexão mesmo em torno dos temas que são abordados aqui. Então, são só possibilidades, não precisa ficar nervosos, angustiados, é apenas uma provocação no sentido de vocês olharem para as próprias vidas e ver o que há, né? E se há algum tipo ou algum nível, algum grau de identificação com aquela temática, e se revisitar, ver as coisas que dá para ser ajustadas, que dá para melhorar, que dá para aprimorar, que dá para se apossar. Muitas vezes o recurso está ali posto e a gente negligencia, não se dá conta, tem medo, não entende direito como é que aquilo funciona. E aí, uma das ideias de justamente a gente trazer o conto, o mito, ou o que for, é para a gente olhar para as próprias demandas projetadas na vida, nas histórias de outros, né? Mesmo que sejam ficcionais, não importa. É só para facilitar o acesso e a relação e tocar, por vezes, em alguma ou outra ferida que às vezes são essenciais nas nossas próprias histórias. Muito bem. Então, se trata da história hebraica do rei Salomão, que em um dado momento, um dia lá, tinha duas mulheres que moravam em uma mesma casa e elas tiveram filhos com dias de diferença. Então, cada qual estava em seu quarto com o seu filho e num belo dia, à noite, numa bela noite, um dos filhos, uma das mães estava lá, as duas, né, os quatro estavam dormindo, e numa determinada noite, uma das mães acaba se deitando, né, na hora de se virar, tá, ela acaba deitando em cima de desse filho e ele morre sufocado. Quando ela acorda, ela percebe o que aconteceu e imediatamente ela resolve que vai trocar as crianças, né? Então ela pega o filho morto, vai até o outro quarto, onde tem a outra mãe com um filho também recém-nascido, e substitui as crianças, né? Deixa o filho morto com essa mãe e volta para o quarto dela com o filho ainda vivo. Quando a mãe acorda, ela percebe que tem a criança morta ali, ela vai lá averiguar, se assusta, tudo, né? Tudo que demanda uma circunstância como essa, mas ela percebe que aquela criança não é o filho dela. Ela tem convicção que aquela criança não é o filho dela. E aí tem lá uma discussão, tem lá uma contenda, e isso acaba caindo e chegando no rei Salomão. Elas vão ter uma audiência lá com o rei Salomão, e o rei Salomão, ele é travestido, né, do arquétipo do juiz, do mestre sábio, da sabedoria, que vai tomar a melhor decisão possível para aquela contenda. E aí, sem muitas demoras, sem muitas delongas, o rei Salomão resolve que é para mandar trazer uma espada, porque ele decide que vai partir a criança viva ao meio e entregar metade dessa criança para cada mãe que está reivindicando ali a sua maternidade. E aí, para surpresa de alguns, uma das mães não contesta, né? Há registros que trazem que ela diz algo do tipo que se não é para ela ter um filho que não tenha ninguém, então ela sustenta a mentira, que ela acaba provocando ali com aquela substituição das crianças. E a mãe, de fato, ela se assombra, se assusta e contesta assim a decisão do rei Salomão, pedindo para que ele entregue então a criança para outra mãe, mas para que não mate a criança, né? Não precisa dividir o filho para cada mãe ter uma parte dessa criança viva, que a partir de então passará a ser também morta.
E aí, diante dessa mobilização e dessa atitude, dessa revelação, o rei Salomão descobre que a mãe verdadeira é aquela que abdica, né, dessa criança em prol do bem-estar desse rebento. E entrega essa criança para essa mãe que a princípio havia abdicado, havia, né, falar, não, pode parar, não precisa matar ninguém, não, deixa a criança ir embora viva, pelo menos. E aí ela acaba recuperando a guarda e a tutela dessa criança, né, do filho dela, que ela tinha tido há poucos dias. E a história acaba aí, né? O finzinho ainda fala que essa história correu, Israel por todos os cantos, e o rei Salomão ficou ainda mais conhecido como um rei de profunda sabedoria, né? Alimentado e amparado, né? Conduzido justamente pelos ditames de Deus, né? A história acaba aí, fica muito evidente as questões que as mães personificam ali, fica muito evidente a postura de sabedoria e de conseguir resolver e descobrir a verdade, né, que estava posta ali naquele contexto, por conta da proposta e firmeza do rei Salomão. E também fica muito claro e evidente o que repercute diante dessa história toda, que ele acaba angariando, o próprio rei Salomão, ainda mais relevância e reverência dos seus súditos por conta dessa atitude tidamente como sábia. E ficamos por aqui em relação a este conto. Então vamos às provocações. Hoje é curtinho, né? As outras semanas foi bem mais longo. Eu quis trazer algo menor mesmo. E aí, gente, vamos às provocações do ponto de vista da psicologia junguiana. Né? Se você ler ou se relacionar com essa história ao pé da letra, né, a primeira questão que me soa, que me toca, que me provoca, né, ao pé da letra, que bom que a mãe verdadeira foi revelada, né, e que ela conseguiu recuperar o seu filho sem maiores consequências, mas o que acontece com essa mãe que fez essa presepada toda, né? Na história, eu não fui nos termos bíblicos, eu peguei o recorte mesmo da história. A princípio, não há muitas consequências para essa fulana, né? E aí, gente, a gente pode navegar por conta das questões pragmáticas, né? Uma mãe que tem um filho morto, né? Por vezes não... Né, muitas são acometidas de impulsos e toma decisões, né? Então a gente não sabe se exatamente como é que nós mesmos nos comportaríamos efetivamente numa situação como essa. Há tantos relatos que falam que há sempre a recomendação de não reagir a um assalto, que ensina e explica e fala para toda a família, e aí quando a pessoa é acometida de algo do tipo, é a primeira a reagir instintivamente, né, impulsivamente. Então não dá para a gente pode ter ideia, pode ter intenção, pode ter construção para ter determinadas atitudes, mas as atitudes só são de fato validadas quando nós estamos inseridos ali naquele contexto, né, com aqueles personagens dentro daquele cenário. Então, não vamos, né, avançar se a mulher é certa ou errada, porque sei lá o que se passava ali naquele contexto, mas isso do ponto de vista pragmático, não é? Que é uma das coisas que me cresce a atenção de tipo, mas não aconteceu nada com a mulher, né? Não falou nada, tal, e ficou por isso mesmo. Então a gente pode brincar, e é essa a proposta, de fazer uma abordagem e uma interpretação do ponto de vista da psicologia, né, da psicologia, especialmente a psicologia junguiana, que a gente pode entender que uma das coisas também que me chama a atenção é que como é que as duas mulheres, não fala se elas são irmãs, se são parentes, se fazem parte de um mesmo casamento, né, antigamente tinha, né, tem ainda em alguns lugares, né, um marido que tem mais de uma esposa, então tinha os quartos separados, mas era, não, enfim, na mesma casa. Como é que duas mulheres que têm dois filhos meio próximos vivem e acontece isso? E aí, do ponto de vista da psicologia, a gente pode entender essa disposição dos personagens, inclusive nuclear, né, numa mesma casa, como o nosso próprio ser.
né? São os vários, pode ser entendido como os vários aspectos de uma mesma pessoa, de uma mesma pessoa, de uma mesma indivíduo. E aí a gente pode olhar com os aspectos de quais, né? Na clínica, com os meus clientes, eu gosto sempre de falar provocando, por vezes brincando, por vezes seja muito claro e objetiva mesmo, que eu gosto de olhar para os meus clientes e olhar para mim mesma, né, para as disposições que se relacionam comigo e com eles mesmos, como se nós fôssemos um condomínio. Né, como se nós fôssemos um condomínio que há diversos moradores com atitudes, com interesses, com atuações completamente diferentes uma das outras. E todos vivem por melhor, o melhor que seja essa vivência, que ela seja harmoniosa, né? Organizada, que elas consigam viver em comunidade, mesmo que haja divergências, mas nem sempre é assim que acontece. Então, voltando aqui para as duas mães dentro de uma mesma casa, que tem lá os seus apelos de maternidade sendo testados, né, e uma sendo confrontada com a possibilidade, com a efetividade de ter tido aquela prole, que é o seu filho recém-nascido morto, aliás, pior ainda, né, assassinado por ela mesma, mesmo que seja um assassinato involuntário, ela não teve a intenção de matar a criança, ela é a responsável direta por aquela criança ter sido sufocada. Ainda assim, ela tem a atitude de ir lá fazer essa troca com a mãe, que a princípio tinha tido mais cuidado, mais sorte. A gente pode navegar por uma série de alternativas aí. Ainda assim, são elementos importantes que nós precisamos entender. E uma das possibilidades que nós podemos olhar justamente para essa postura, porque daí a gente vai olhar não para o evento em si, mas com a atitude de cada qual. Para essa mãe que perde o bebê, né, que o bebê está morto ali, e ela tem essa atitude de ir lá fazer a substituição, a revelia do que isso iria causar para aquela outra mãe, e leva a vias de fato até que tenha que ter uma interferência, uma intervenção de alguém ou alguma circunstância que tenha uma relevância, uma autoridade maior do que elas próprias. A gente pode olhar justamente, né, para esse comportamento inicial que, tipo assim, ok, pode matar. Né? Ela não abre mão da decisão e da atitude que ela teve. Ela não retém, não volta atrás. E uma das alternativas que nós podemos olhar para essa mobilização na vida nossa, né, trazendo para o nosso contexto atual, contemporâneo, quais são as questões que nós estamos dispostos a deixar morrer, que tem a ver com o nosso afeto, porque se ela fez aquela mobilização de ir lá fazer a troca dos filhos, significa que ela queria, que ela está sofrendo, que ela quer, sim, aquela criança, né, ou uma criança. Mas quando ela é confrontada com essa possibilidade de não ter nenhuma, ela abre mão. Ela não faz nenhum movimento de revelar, de voltar atrás. E isso, em detrimento, se ela fizesse esse movimento, ela poderia eventualmente abrir mão do controle que ela supostamente acha que tem da situação. E aí a ideia é justamente trazer para as nossas próprias movimentos, né, na nossa vida, quais são as coisas, quais são os projetos, porque não necessariamente precisam ser filhos de fato, pessoas de fato, afetos de fato, podem ser projetos, ideias, relações, sabe? Relações com pessoas, relações com núcleos, com grupos da sociedade, né? Quais são esses rebentos que já estão mortos e que nós tentamos mantê-los vivos a todo custo, e quando somos eventualmente levadas ao limite de uma decisão, abrimos mão da necessidade de fazer a transcendência, que é um dos convites que a gente faz no processo de desenvolvimento, né, individual, que é o processo de individuação,
para fazer as integrações dos opostos e fazer a transcendência e, supostamente, pelo menos é esse o movimento, é esse o trabalho, de se desenvolver e crescer e fazer essa movimentação transcendente de processo de individuação. Tá técnico, né? Mas, enfim, gente, o que é que vocês ainda mantêm nas suas vidas, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, que eventualmente já fizeram sentido, já fizeram parte, já te compuseram efetivamente, mas que não somam mais. E aí, por uma simples, eu estou sendo cruel, mas por uma possibilidade de vocês abrirem mão dessa ordem ou desordem posta, né, vocês abrem mão de deixar morrer coisas e deixar de fato ir coisas que já não tem mais vida, né, e não tentar enganar, porque quando essa mãe vai e faz essa tramóia toda de fazer a substituição de um filho que não é dela, ela está totalmente identificada com a condição de estar e provocar ilusão na própria vida, nos próprios núcleos onde ela está inserida ali. Então essa é uma das primeiras provocações, né, que eu gostaria de fazer para vocês, no sentido de que coisas, né, por mais cruel que possa ser a primeira ordem do Salomão de mandar matar, porque a princípio não sabia que ele não ia mandar matar mesmo, né? Se as duas ficassem ali naquela contenda, será que ele realmente colocaria em vias de fato? Né? Ainda assim, a provocação é justamente de deixar morrer e assumir as mortes, sabe? Deixar morrer e assumir as mortes que são salutares para os nossos próprios movimentos, para o nosso próprio desenvolvimento. E não é simplesmente morrer e acabou. É transmutar, sabe? É pegar aquele conteúdo, é pegar aquele conhecimento, é pegar aquela experiência de uma vida toda, muitas vezes com uma relação, por exemplo, e com base nesse aprendizado, nessas experiências, engrenar numa outra atitude, num outro relacionamento, num outro movimento, em um outro projeto, alicerçado e alimentado por toda a experiência que vocês angariaram até então. A outra perspectiva, vou trazer só duas hoje. A outra perspectiva é justamente, né, porque é um dos primeiros incômodos que eu manifestei aqui, o que acontece com essa mulher que fez toda essa bagunça e não deu nada para ela. É justamente, se a gente olhar que essas são mulheres que compõem a nossa própria psique, né, existe uma da racionalidade e da emoção, né, da sensibilidade, ela pode, a parte que é o amor incondicional por nós, pelos projetos, pelas relações, pela vida de modo geral, ela conseguiu naquele momento se expressar e se colocar e assumir o lugar que lhe cabia, de abdicar efetivamente daquela relação em prol daquilo seguir. Você entende o que eu quero dizer? Olha, gente, a gente pode entrar mesmo pro lance dos relacionamentos, né? O fato de, algumas vezes, as pessoas estarem casadas uma vida toda e, em determinado ponto, o relacionamento desanda a ponto de não ter mais condição de se manter em um relacionamento, não significa que tudo deveria ser encarado como inútil, como errado, como equivocado, né? Não devia ter me casado com aquele fulano, com aquela ciclana, né? Na verdade, aquilo tudo compôs uma história de vida que precisa ser louvada e valorizada, por mais que no momento, né, normalmente no momento das separações, há muita dor, há muita mágoa, há muita tristeza, há muitas feridas, né, muitos traumas constelados ali, mas é importante não... até para atravessar de uma maneira menos dolorosa todo esse processo,
olhar para todas as conquistas, sabe? Para todas as relações positivas que aconteceram dentro daquela união. Quando a gente olha para essa mãe que abre mão, está disposta a abrir mão do filho, e aí transcende a questão da maternidade, mas a gente, de novo, né, a ideia é trazer para nós, de abrir mão dessa maternidade em nome de mantê-lo vivo, né, nem que seja para ganhar tempo, de repente depois encontra um outro estratagema e recupera a criança, é melhor manter a criança viva, sabe? Pelo menos do ponto de vista estratégico, é uma ótima recomendação que eu registro aqui, né? E encontre alternativas quando vocês ainda não tiverem como resolver eventualmente. Não tentem resolver tudo a ferro e fogo, como se não houvesse alternativa, sempre há. Às vezes, talvez só precise um pouquinho mais de tempo para enxergar, às vezes, alguma outra alternativa, algum outro cenário. Mas, quando ela faz esse movimento, ela acaba provocando a reconsideração desse arquétipo sábio, né? E juiz sábio que está tendo aquele veredito que tem a mudança, né, e entrega de fato essa criança para que ela se desenvolva. E aí a gente pode brincar justamente com o novo. A criança representa o novo. A criança representa uma nova forma de vida. A criança representa, inclusive, a criança que está viva representa tudo isso, mas a criança que está morta representa o que não tem mais vitalidade para seguir adiante. E quando essa criança é, de fato, assumida como natimorto, a criança que é viva é entregue para a mãe de fato, e essa outra ainda está ali naquele contexto, porque como não se falou muito mais a respeito dela, significa que existe a possibilidade dessa história simbolicamente fazer as integrações dos seus vários aspectos da mãe, que negligencia toda a sua emoção, toda a sua afetuosidade em prol de se manter no controle, em prol da racionalidade, né? Porque afinal de contas, se ela tinha um filho, ela não poderia ficar sem um filho, e mantém toda aquela estrutura, e ela acaba sendo confrontada e tendo que aceitar o que está posto ali, porque não há uma recontestação. A gente pode sim olhar como uma possibilidade de integração desse condomínio que eu comentei e mencionei para vocês, sabe? Viver em sociedade normalmente não é todo mundo pensa igual, todo mundo entende igual, todo mundo tem os mesmos interesses. Mas como é que lida com a incompatibilidade, algumas vezes com a diversidade, né? Uma palavra da moda assim, que é super importante. É através das diferenças, das diversidades, que existe efetivamente a oportunidade e possibilidade de criar coisas novas, de seguir novos caminhos, porque se todo mundo pensa igual, se todo mundo fala igual, não há conflito. O conflito não deveria simplesmente ser olhado apenas como uma coisa conflituosa, negativa, destrutiva. Depende do que você faz com esse embate. Gente, depende do que a gente faz com esses embates. É importante ter isso claro, né? A resultante desses conflitos podem ser saltos, né, quantitativos e qualitativos de vida, de processo evolutivo, de processo de individuação, para usar mais o termo técnico trazido hoje do Jung. Então fica aqui o convite para vocês realmente revisitarem, através dessa história da maternidade e o rei Salomão, né, que mãe está enganando algum aspecto que mora aí dentro de você, né? Que parte sua está sendo o intransigente a ponto de não medir nenhum tipo de consequências para chegar ao que supostamente acha o adequado, o correto, o esperado. Que mãe ou que aspecto seu está sempre abrindo mão em pró do que eventualmente, né, essa outra mãe fez, por exemplo. Esse outro aspecto negativo está ali, né,
insistindo para que se siga o mesmo relacionamento que já está falido, que já está morto, insistindo no mesmo projeto, no mesmo emprego, insistindo numa mesma forma de pensamento, né, em crenças, como a gente gosta de mencionar aqui, né, das crenças limitantes, né, que crenças limitantes são essas que vocês ainda eventualmente estejam presos para fazer as mudanças necessárias? Que mortes precisam acontecer, que vidas precisam ser poupadas, que atitudes precisam ser revistas, que conflitos precisam ser instaurados para fazer os processos de revisitação e de mudanças efetivas, porque se não houvesse o conflito, não haveria mudança, não há transformação. Se não há conflito, se não há trauma, né, se não há dificuldade por vezes, se não há incômodo, se não há novidades, não há transformação. Simples assim. Se algumas mortes simbólicas, né, a brincadeira aqui é no simbolismo, se não acontece algumas mortes de fato, não há material pulsante para construir um novo. Simples assim. Então é isso, vou ficar hoje menorzinho, né? Hoje vai ficar um pouco mais curtinho, mas era a ideia de fazer esse encerramento aqui dessa conversa de comemoração do Dia das Mães. Só mais uma informação que eu acabei de olhar ali, uma observação que eu marquei. Eu comecei dizendo, né, os outros foram mitos, mitologia originária, dos povos originários, da mitologia dos povos, né, da mitologia da matriz africana iorubá, da mitologia grega, e hoje eu trouxe aqui a história, o registro bíblico de Salomão. Mas eu andei pesquisando e eu vi que tem historiadores que dão conta que este mesmo conto, né, de um sábio interferindo e fazendo a mediação ali entre as mães, né, claro que com as suas versões, com as suas adaptações, mas ele encontrou registros em 22 outros registros com alguma adaptação, inclusive uma história de Jataka, que trata de Buda fazendo esse papel aí do rei Salomão em determinado momento ali, que se aproxima com essa história que foi contada. Então, só mais um conhecimento histórico aí, mais uma curiosidade. Gente, deixa eu só falar mais uma coisa, semana que vem não vai acontecer o terapia em grupo, vou me dar folga semana que vem, na verdade nem é folga, na verdade eu estou bastante atribulada com o lançamento, né, do Mulheres que Correm com Lobos. Eu estou muito envolvida aí com o início da mentoria do livro Mulheres que Correm com Lobos. Aliás, se você tem interesse e está ouvindo, chegou até agora, tem aqui no começo da publicação, né, das descrições dessa publicação, eu coloco um link, se você tiver interesse para dar uma olhada e ainda eventualmente vir participar, vai acontecer essa semana, começa essa semana. E vamos estudar esse livro de Mulheres que Correm com Lobos ao longo de 4 meses. Então, serão encontros semanais, online e ao vivo, e vai ser muito, muito bacana, né? Eu vou disponibilizar o áudio, inclusive, dos capítulos que nós vamos trabalhar na semana. Eu reorganizei todo o atravessamento, eu chamo de atravessar o livro da Clarice. Então eu vou disponibilizar inclusive os áudios, porque a maioria, né, não é todo mundo que leu este livro, e não é um livro tão simples de ser lido, é a vida dinâmica. Então eu tenho também um recurso que eu ofereço, que é o áudio, né? Então eu vou disponibilizar o áudio desses capítulos por semana. Então ainda tem bastante serviço para fazer pela frente, ainda tem coisas para serem organizadas, então eu vou pular semana que vem. Mas na semana seguinte, inclusive o mês de junho é um mês aqui no Brasil de comemoração do Dia dos Namorados, né? Então no dia 4 eu não estou aqui, mas no dia 11 eu devo trazer um conto, uma mitologia, alguma coisa do tema em relação aos enamorados. Então, em comemoração aos enamorados, mas não vai ser o mês todo, vai ser pontual nesse final de semana do dia 11. Então, espero vocês aqui dia 11 para mais uma terapia em grupo. De novo, lembrando, se vocês quiserem conversar e trocar alguma informação, deixa nos comentários, entre em contato comigo, que se tiver
se a demanda, né, a solicitação, o comentário tiver algum conteúdo interessante que possa ser ampliado ainda mais, que não seja uma mera resposta ali no comentário, de repente a gente monta até um videozinho falando um pouco mais aberto, né, sobre a temática que foi proposta. Eu não tenho pedido, eu não esqueço de fazer essas coisas, mas gente, se inscreve no canal, clica aí em gostei, tanto no Instagram quanto no YouTube. Quem está no Instagram, por favor, inscrevam-se lá no canal do YouTube, porque eu quero justamente que isso chegue para mais pessoas, e essa é uma das ferramentas, né, das atitudes, das ações que as plataformas entendem que tem alguma relevância, que pode ajudar de alguma maneira outras pessoas. Bom, é isso, meus amores. Fiquem bem, uma ótima semana. Daqui 15 dias a gente se vê de novo, mas tem outras coisas acontecendo aqui no canal, então fiquem acompanhando que logo logo a gente tem mais novidades. Super beijo, até a próxima. É dia 11, tá?